Seguimos. Exportações de café torrado e moído registraram queda em setembro sobre o cenário internacional. Eu vou conversar agora com o Pavel Cardoso, que é presidente da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café. Muito bem-vindo. Boa noite, Pavel. Olá, Simone, boa noite. A satisfação estar com vocês mais uma vez aqui. Satisfação é toda nossa em tê-lo aqui mais uma vez para essa conversa, né, Pavel? Queda, então, no embarque do café industrializado, efeito, então, do tarifaço americano, essa queda no embarque em relação a setembro, não é? Exatamente. Esse movimento já era esperado em função do sentimento de todos os exportadores, seja de café verde ou mesmo torrado e moído, com esse próximo passo que teremos nas negociações dessas tarifas entre o governo brasileiro e o governo americano. O sentimento de todos é que teremos um desfecho positivo, Simone. Haja vista a importância do café, não apenas para o Brasil como maior produtor, segundo maior consumidor, maior exportador de longe, mas também para os Estados Unidos, que tem na sua composição o café brasileiro compondo pouco mais de 1/3 de todo o consumo americano. Pavel, a gente está colocando aqui, mostrando, né, essa negociação, dando esse pontapé inicial. Na lista aí são muitos produtos, mas o café, a carne brasileira também compõe. E a gente viu aí essa pressão, estamos acompanhando essa pressão do americano, né, por conta do café estar mais caro, né, por lá. Nisso tudo, essa expectativa que o café ele saia desses 50%, mas chegando a 10%, está de bom tamanho ou o ideal não seria ter nenhuma taxação? Pavel, como é que vocês avaliam, né, essa pressão do mercado dos consumidores, né, em relação aos consumidores americanos e essas conversas, né, esse início aí das negociações do tarifaço? Simone, o sentimento do setor é que essas tarifas sejam zeradas, seja pelo alinhamento da informação lá no final de julho, início de agosto, mencionado pelo secretário de Estado, Howard Lutnick, quando mencionou que aqueles produtos que os Estados Unidos não produzam não teriam tarifas, seja por conta exatamente dessa informação entrarem em consonância com o ato executivo, a ordem executiva publicada pelo próprio presidente americano em 6 de setembro, quando exatamente mencionaram que haveria a necessidade de haver uma relação bilateral entre os dois países, mas reconhecendo aquela afirmação de que o produto que não é produzido nos Estados Unidos teriam as tarifas zeradas. Então, o sentimento do setor, essa informação, com esse sentimento e essa expectativa que todos nós trabalhamos, é que as tarifas para o café sejam zeradas. Até porque, Simone, não apenas há uma pressão também do lado privado brasileiro, mas sobretudo dos americanos. Um país que não é acostumado com inflação já visualiza o café, que teve um aumento exponencial nos últimos 12 meses, chegando à prateleira desses americanos. E olha que essas tarifas, esses preços atribuídos a tarifas ainda nem chegaram para os consumidores norte-americanos. Então, é premente que o tempo conta a favor, não apenas das empresas brasileiras que buscam manter os seus negócios, portanto, exportando os volumes que anteriormente exportávamos, mas, sobretudo, para os consumidores norte-americanos que têm o café, muito embora não plantem o café, tenham esse produto como parte da sua cultura, não apenas pelo peso comercial, mas parte da cultura americana já há mais de 2 séculos. Pavel, porque enquanto essa negociação ela não avança nesses termos, né, a gente não sabe ainda o que vai ser colocado à mesa, né, dos dois lados, mas enquanto não avança, é pressão para as próximas exportações, não é? E eu queria saber, em relação a setembro, quanto que foi o volume que diminuiu? Olha, a expectativa é que esse volume volte aos números próximos que tivemos ali em 2024. Essa queda ainda está a ser consolidada do fechamento de setembro por todos nós, mas considerando a expectativa de queda ou de restauração desse ambiente de tarifas, nós conseguiremos ter essa queda atribuída agora no mês de setembro, restaurado nos próximos meses. Há muitos contratos, como nós mencionamos, sendo dilatados, postergados, mas mantidos, com o sentimento de solução iminente que todo o setor trabalha. E, Pavel, a gente ainda nessa questão de tarifas, tarifaços, né, promessa agora de Trump de taxar o café colombiano,
não é? Essa briga entre agora direcionada à Colômbia, uma grande produtora e exportadora de café. Como é que fica o Brasil diante dessa possibilidade aí do Donald Trump colocar essa taxação ao café colombiano? Todo o setor é conectado, Simone, pelas bolsas de Nova York, que regulam a arábica, e pela bolsa de Londres, que regula o robusta. Situações como essa trazem volatilidade adicional ao setor que já tem essa volatilidade como parte inerente no nosso dia a dia, seja por questões comerciais, seja por questões políticas. Essa movimentação já deu sinais às bolsas no dia de hoje, sabendo que mesmo em tempos em que trabalhamos com expectativa de boa safra no ano que vem, mas com o peso dos estoques baixos dos países produtores, dos países consumidores, temos esse viés político colocado à mesa. E sabendo da importância que igualmente tem a Colômbia, até por conta deles exportarem quase toda a sua produção para os Estados Unidos, é premente que esse ambiente político tenha o arrefecimento que se espera, de modo que todo o setor consiga trabalhar com menos volatilidade. A expectativa é que, zeradas essas tarifas, tenhamos alguma estabilidade. Mas esse fator novo trazido ao mercado, de novas tensões colocadas pelo presidente americano em relação ao café colombiano, trazem mais uma vez um sentimento de insegurança e mais volatilidade para um setor que historicamente sempre trabalhou com viés comercial, volume de safra e climático. Agora, com esse novo ingrediente, o setor inteiro observa com bastante atenção, haja vista serem inesperados. Pois é, e para manter a competitividade aí do café, busca-se mais mercados, né? Quais são esses mercados? E eu te pergunto, para a gente já ir finalizando aqui, como é que está o consumo interno? Ele está compensando toda essa falta, né, desses embarques aí para os Estados Unidos? Curiosamente, o consumo interno do Brasil, em que pese nesses primeiros 8 meses ter tido uma pequena retração, mas em absoluto nada tem a ver com essa questão tarifária, mas tão somente é um aumento que tivemos para o consumidor brasileiro nesses últimos 12 meses, que receberam aumentos aí superiores a 83%, então houve uma pequena retração, mas observamos principalmente agora nesse segundo semestre um movimento de intenso consumo dos brasileiros, notadamente nós destacamos aqui de agosto contra julho e novamente setembro contra agosto, números desse ano, segue bem e esse consumo tende a se equivaler, esse é o nosso sentimento muito positivo que estamos, ao número de 2024. Então, observamos que mesmo com o aumento atribuído ao consumidor, por essas questões que nós mencionamos aqui, climáticas, geopolíticas e comerciais no café, com escaladas impressionantes nos últimos meses, o consumidor brasileiro segue resiliente no consumo do café. Nós temos relatos, inclusive, do setor supermercadista, Simone, mencionando que o brasileiro aderente ao café do início ao fim do dia, como parte do seu dia a dia o café, troca até algumas categorias de outros produtos para manter o seu café. É verdade que se observa